A primeira infância é o período que vai do nascimento até os 6 anos de idade. Essa fase é fundamental para o desenvolvimento humano, pois é quando acontecem mudanças intensas no corpo, no cérebro, na linguagem, nas emoções e nas relações sociais da criança. É nesse momento que a base para o aprendizado, a formulação de vínculos afetivos e a construção da identidade começam a se consolidar. Por isso, cuidar e garantir direitos na primeira infância é essencial para o futuro de cada criança e da sociedade. Pensando nisso, neste mês de agosto, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal convidou o LEPS para uma campanha colaborativa sobre a primeira infância. No primeiro episódio, falamos sobre a preocupação do laboratório com essa etapa da vida, as políticas públicas brasileiras, a trajetória da educação infantil e a importância da qualidade nesse processo. Neste segundo episódio, surge a pergunta: se a qualidade é tão essencial, como garantir que ela esteja sendo alcançada? É o que vamos explorar, apresentando como o LEPS chegou à avaliação e quais ações vem desenvolvendo na agenda. Quando a gente terminou de construir esse paradigma, a gente percebeu uma coisa muito interessante, né? Ele tinha uma sobreposição muito grande com alguns princípios que também estavam presentes na Base Nacional Comum Curricular. E a partir disso, a questão que se colocou para nós foi como é que a gente garante essa qualidade. Então agora tinha pelo menos um documento normativo que, ainda que não tivesse uma sobreposição perfeita com as teses que a gente defendia, era suficientemente parecido para embasar, tá certo, um discurso, uma defesa de implementação de qualidade agora ancorada em alguma coisa que tinha sido aceita pela sociedade. Além disso, a gente começou a partir da premissa que aquilo que a gente não mede, a gente não cobra, a gente não enxerga. Então, que para garantir qualidade, a gente precisava enxergar essa qualidade. Portanto, a gente precisava desenvolver uma estratégia avaliativa que permitisse medir aonde que o Brasil está bem, aonde que não está tão bem, aonde que precisa melhorar. E isso foi mais ou menos ali em 2018, logo depois da homologação da base. A gente começou a realmente se interessar mais por como é que mede essa qualidade que a gente tinha acabado de definir. A nossa primeira incursão foi descobrir, numa iniciativa global chamada MELCO, né? Era encabeçada pela Unesco, Unicef, Banco Mundial, vários organismos multilaterais, grupos de pesquisa, universidades, mundo afora, que também, né, era um conjunto de instrumentos avaliativos que tinha uma sobreposição grande. O primeiro passo foi exatamente entre 18 e 19, validar esses instrumentos todos em português do Brasil, para a gente começar a ver, né? Quer dizer, como é que usa, né? Se está funcionando, se tem a ver ou não. Desse primeiro conjunto de instrumentos surgiu a EAP, né? A EAP, que é a escala de avaliação dos ambientes de aprendizagem dedicados à primeira infância, que hoje é bastante usada em vários territórios brasileiros e que é muito alinhada com a Base Nacional Comum Curricular, com vários outros documentos, foi desenvolvida pelo LEPS, em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e com pesquisadores que hoje também estão em outras instituições, como a Fundação Carlos Chagas, para conseguir quantificar e monitorar a questão da qualidade da educação infantil no Brasil. Esse instrumento também não foi uma construção puramente acadêmica. Depois de ter uma primeira versão, a gente submeteu essa versão a grupos técnicos de várias secretarias de educação do país, dentre os quais São Paulo Capital, Boa Vista, Fortaleza, Sobral, para dizer algumas. Todos esses grupos contribuíram, o instrumento foi refinado e hoje ele está aí na praça para muita gente usar. Até que em 2022 esse instrumento foi a base do primeiro estudo nacional de avaliação da qualidade dos ambientes de aprendizagem na educação infantil do Brasil. Foi um estudo amplo feito em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e cujo relatório foi divulgado, está disponível. E ali a gente aprendeu, né, que de fato, como a gente suspeitava, alguns aspectos de qualidade tinham muita coisa para melhorar. Em particular, a gente descobriu que o Brasil ainda, né, tem muitas interações negativas com a criança, sejam físicas, sejam psicológicas, tais como cantinho do pensamento, né, episódios onde o professor usa um tom de voz desnecessariamente alto, repreende de uma maneira que não precisava. Descobriu que muitos espaços escolares ainda se inspiram em desenhos que são mais frequentemente associados com o ensino fundamental, como carteirinhas, onde as crianças ficam enfileiradas fazendo atividade. E a gente pensa, isso não é o ideal, né? Não favorece a interação entre as crianças, não favorece esse desenvolvimento
dessas múltiplas habilidades, descobriu que alguns componentes curriculares eram relativamente pouco realizados, em particular, momentos de brincar livre, onde quem propõe o que vai ser feito é a criança e não o adulto, momentos de contação de história que são hiper importantes, né, para desenvolver a linguagem, para introduzir a criança no mundo letrado, despertar o interesse na leitura, no livro, tá? Então, só para dizer alguns. E oportunidades que trabalhem a educação étnico-racial. Um país que é tão desigual e que tem uma sociedade tão heterogênea, com tantas denúncias de racismo, super importante também a gente trabalhar essa convivência desde pequeno. E a gente percebeu que essa era outra oportunidade que ficava faltando na rotina das crianças. Então esse foi um primeiro achado, um primeiro conjunto de resultados que inspirou, né, outras ações do LEPS, né, avaliativas, né, e de advocacy para comunicar isso para a nossa sociedade. Nessa mesma época a gente percebeu que o país carecia de algum instrumento que permitisse avaliar de fato o que a criança aprendeu, deixou de aprender na educação infantil. Sem esse tipo de instrumento, a educação infantil se enfraquece, ela é incapaz de comunicar para a sociedade como que ela acrescenta, né, na vida da criança, e na ausência desse tipo de avaliação também a gente não consegue perceber as desigualdades que o Brasil tem. O fato da gente equalizar as oportunidades de aprendizagem não implica necessariamente que todas as crianças estejam se desenvolvendo de uma maneira semelhante, o que não significa idêntica, né? A gente não quer que as crianças sejam idênticas. Mas certamente a gente não quer que tenham grupos na sociedade, crianças brancas, crianças ricas, que tenham características de desenvolvimento muito diferentes das demais. Isso é fonte de desigualdade. Então a gente também começou a trabalhar um outro instrumento que é o INAP, que é desenvolvido a partir dos eixos fundamentais da Base Nacional Comum Curricular, então é um instrumento cuja taxonomia é completamente ancorada na base. É justo dizer que a gente fez da base a taxonomia do instrumento e que é entregue num formato que dialoga com aquilo que é pertinente à educação infantil. Então, ao contrário de instrumentos que as pessoas usam no resto do mundo e que usavam no Brasil antes, não são folhinhas que a criança vai fazer atividades. É um livro de história que a gente conta junto com a criança e que ao longo da história desafios vão surgindo. E as crianças vão se envolvendo com esse tipo de desafio e o observador, ele pontua numa rubrica qual é o estágio de desenvolvimento e de aprendizagem daquela criança. O instrumento tem por trás a ideia de um currículo em espiral, onde cada desafio não tem certo e errado. No fundo, o que a gente tenta enxergar é, digamos, a complexidade com a qual a criança se envolve com cada desafio, né? Então, uma ideia nova e que parece mais próxima dos princípios que hoje a pedagogia sugere que são a forma ideal de lidar com uma criança pequena. Aqui também, né, a gente descobriu coisas muito interessantes, né? Crianças brasileiras muitas vezes têm nos aspectos sociais de colaboração, né, um desenvolvimento que parece ser bastante satisfatório, alguma dificuldade maior nas dimensões associadas com alfa-letramento ou com a parte mais associada à resolução de problemas. São, digamos, algumas subdimensões, né, do que a gente tenta investigar, que, enfim, existe desigualdade já desde pequeno. E, finalmente, para chegar mais perto dos dias de hoje, a partir já de um conjunto suficiente de dados, né, que mostrou fortalezas e desafios da educação infantil, o LEPS ingressou numa etapa que era como é que a gente faz essa educação infantil de qualidade, né? Como é que a gente desenha um programa que possa realmente ajudar um município a melhorar a sua educação infantil. E aí veio o nosso programa de aprimoramento sistêmico da educação infantil, reconhecendo o quê? Que em educação não é de muita valia tentar melhorar apenas um aspecto sem mexer no resto. A educação, né, uma rede educacional, em geral, compreende um sistema onde a parte, por exemplo, da formação continuada dos professores precisa dialogar com o currículo, que precisa dialogar com as estratégias de monitoramento, né, e acompanhamento da rede, que precisa dialogar com a escolha dos materiais pedagógicos, da forma de organizar a infraestrutura escolar, e isso envolve uma articulação entre essas partes todas, e envolve também o reconhecimento. Sem o fortalecimento da comunidade escolar é muito difícil que qualquer serviço seja customizado para aquela comunidade que de fato é atendida. Planejamentos muito centralizados, especialmente em secretarias muito grandes, têm dificuldade de dar conta das diferentes necessidades das crianças, diferentes oportunidades, né, que diferentes territórios oferecem para maximizar aquele desenvolvimento da criança pequena. 4 anos, né, que o PAS, né, o Programa de Aprimoramento Sistêmico do LEPS,
começou a rodar em alguns municípios brasileiros, né? O pioneiro foi Barretos, no estado de São Paulo. No município de Patos, na Paraíba, ele entrou com o nome de Sertão Criança, tem se expandido para outros territórios, mas ele traz esses pilares, né? A articulação das diferentes partes de uma rede educacional para falar uma linguagem comum, o fortalecimento da comunidade escolar através do empoderamento dos seus atores. Não adianta nada, por exemplo, se a gente quiser aumentar o repertório de um professor, apenas trazer um sabido de fora para fazer uma formação continuada pontual e achar que no dia seguinte a prática do professor, por mágica, vai se transformar. Ela se transforma se tiver um acompanhamento, se tiver feedback, se tiver momentos para compartilhar com os pares como é que foi essa experiência, o que está funcionando, o que não está, até que aquilo se transforme numa cultura da escola no território. Então, todas essas ideias a gente começou a amarrar, tem colhido resultados bastante positivos, né? Em Patos, por exemplo, com um ano de intervenção, a gente conseguiu dobrar a proporção de crianças que na dimensão comunicação e expressão do INAP, por exemplo, estava no nível considerado apropriado para a faixa etária, né, para o final da pré-escola. Barretos também, né? Barretos, depois de 3 anos, não quer dizer que tenha sido apenas por força da nossa contribuição, mas a gente se sente orgulhoso de ter participado dessa história, né? Atingiu o primeiro lugar no estado entre os municípios de médio e grande porte no quesito atendimento da educação infantil na avaliação que o estado fez sobre diversas dimensões de alfabetização e de aprendizagem. De um modo geral, quer dizer, esse é o estado em que o LEP se encontra hoje, tentando ampliar, refinar, né, tanto as estratégias avaliativas quanto o desenho dos programas que a gente acredita e ver se a gente algum dia vai conseguir chegar nos 5.500 municípios brasileiros ou tão longe quanto a gente consiga. De um ano para cá, teve um outro episódio importante de ser mencionado, né? O Ministério da Educação conseguiu finalmente promulgar os seus parâmetros nacionais de qualidade e equidade na educação infantil, do qual também honrosamente eu fiz parte, quer dizer, do grupo de trabalho que ajudou a pensar esses parâmetros, né? Depois, obviamente, foi transformado pelo Conselho Nacional de Educação, se transformou em política nacional, mas muitas dessas ideias que a gente vem advogando hoje também se materializam em documentos normativos, tá certo? São coerentes com estratégias que também dialogam com o que o resto do mundo tem definido como qualidade na educação infantil e com essa grande missão, né, que é conseguir que toda criança atinja seu pleno potencial, reduzir as desigualdades e oferecer uma opção de contexto para uma criança pequena, de contexto de desenvolvimento, que realmente seja rica, seja acolhedora, seja segura, seja estimulante. Num cenário em que o país migra, por exemplo, para modelos de entrega em tempo integral, onde é justo pensar que uma criança talvez passe uma grande parte, né, ou se não a maior parte do seu tempo desperto, dentro de uma escola infantil. Cada vez mais se torna importante transformar esse espaço num espaço que seja realmente promotor do desenvolvimento humano e do pleno potencial.